Diga amém. Glória a Deus. Guardando a palavra com confiança. Fala para o seu irmão, fala, guarde a palavra com confiança. Se você está anotando, esse é o tema que eu dei para essa mensagem, guardando a palavra com confiança. Eu queria ler um texto, que foi o texto que nós iniciamos a mensagem da palavra domingo passado. Eu quero, na verdade, dar sequência nessa mensagem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Então, quantos estavam aqui domingo passado? Amém? Os irmãos estavam aqui. Domingo passado nós ouvimos, sobre a verdade de que nós fomos abençoados pela promessa. Quantos se lembram? Abençoados pela promessa. O Vitor esteve ministrando para nós semana passada. Eu gostaria de iniciar então, lendo o mesmo texto que foi lido semana passada. Hebreus 11, verso 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós amamos o Senhor, amamos a Tua palavra, nós amamos o Teu Santo Espírito e te pedimos mais uma vez, flua entre nós com liberdade, flua entre nós com um espírito de revelação e sabedoria. Dá-nos, ó Deus, da Tua luz, para que nós possamos ver a Ti, ó Jesus Cristo. Nós queremos Te ver na palavra. Abre os nossos olhos, nós queremos Te ver. Meu coração, meu espírito tem fome de Ti, e eu oro por esta igreja, para que a fome dela seja cada vez mais ampliada, em nome de Jesus, e suprida a cada semana, por causa desta mesa que está posta diante de nós. Em nome de Jesus te pedimos, Pai, revela-te a nós mais uma vez. Amém e amém. Irmãos, quando nós lemos a criação, então Gênesis é o livro da criação. Quando nós lemos a criação, Gênesis capítulo 1, nós vemos que o que Deus fez, Ele fez pela sua palavra. Então não é demais repetir para você, Deus não fala para comunicar, Deus fala para... Ixi, estou sozinho aqui. Me ajuda, Jesus. Tem tanto tempo que nós estamos ensinando para os irmãos, Deus não fala para comunicar, Deus fala para criar. Gênesis capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Como que Deus criou? Falando, pela palavra. Deus cria pela palavra. Agora aqui, em Gênesis, é somente a primeira menção. Aqui está só a primeira menção. Se nós formos olhar para os grandes homens de Deus da Bíblia, se nós formos olhar para as nossas vidas, aqueles que têm caminhado com Jesus ao longo dos anos, você vai ver que cada milagre que o Senhor fez nas nossas vidas, nós vamos constatar que Ele fez primeiro liberando uma palavra. Então a primeira menção está na criação do universo, está na criação do mundo, está na criação da natureza, na formação do homem, liberando palavra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Haja luz, haja o firmamento, haja as estrelas, haja palavra, palavra. Então, a palavra de Deus é muito importante. Agora, muitas vezes, irmãos, nós alimentamos um pensamento do tipo, se Deus falou, então vai acontecer. Porque isso aí é verdade em partes. Porque as pessoas às vezes alimentam a ideia de, se Deus falou, ou se Deus quiser, independente do que eu faço, independente de qualquer coisa, vai acontecer. Mas quando nós olhamos na prática, quando você olha para a sua própria vida, você vai ver que Deus, parece que tem coisas que Deus falou, mas que não aconteceu. É assim ou não é? É. Então, quando nós dissemos que a palavra de Deus é que cria, que a palavra de Deus é que traz a existência,
não é para você ter uma atitude passiva, do tipo, se é a palavra de Deus, então é o que ele fala. Se ele falou, estou aqui, independente do que eu faço, independente da maneira que eu reajo a essa palavra, vai acontecer. É aí que você perde de ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. É aí que nós perdemos, eu me incluo nisso. Tenho certeza que também teve momentos nas nossas vidas, onde a palavra foi liberada, mas entre a palavra ser liberada e a concretização da palavra, nós perdemos. Por isso que hoje eu fui muito abençoado com essa mensagem, e eu quero trazê-la para os irmãos. Nós precisamos aprender a guardar a palavra com confiança. Que palavra? A palavra de Deus. Nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus, reconhecendo que algumas coisas, irmãos, não aconteceram e não acontecem nas nossas vidas por causa da debilidade da nossa fé. Tem coisas que não aconteceram na nossa vida porque nós não cremos como deveríamos crer. Preste atenção, o pastor Ryan ele fala algo muito interessante naquele livro dele chamado Fé. Ele fala sobre a fé no verbo e a fé substantivo. Porque a palavra fé é um substantivo, ela não tem a ver com você. A fé, ela é de Deus. E ela foi colocada dentro de você quando você creu em Jesus. Então, quando na verdade Deus te chamou, Ele colocou dentro de ti a fé, que inclusive te possibilitou a crer nele. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque o homem sem Deus não crê em Deus. Ou melhor, não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Não crê com a fé de Deus. Mais do que crer em Deus, nós temos que crer com a fé de Deus. Essa fé de Deus, ela entra em nós, por causa da vontade de Deus, e assim nós somos regenerados. E aí começa uma nova vida em nós. Então a fé, ela já está dentro de você. Você não precisa de fé, a fé está dentro de você. Você não precisa pedir por fé, a fé está dentro de você. A fé é o substantivo, mas o verbo para essa mesma fé é crer. Então, colocar a fé em você é por conta de Deus. Crer é a sua parte. Quantos estão me entendendo? A fé foi Deus que criou e foi Deus que te deu. O crer, você precisa andar nela. Eu preciso andar crendo. Não é, Senhor, eu quero mais fé. Senhor, eu vou crer. A minha parte não é buscar fé. A minha parte é crer. Eu preciso crer. Então nós precisamos reconhecer. Tem coisas que não aconteceram em nossas vidas porque nós não cremos. Ou não cremos como deveríamos crer. A maioria das coisas, irmãos, eu tenho aprendido isso. Aí, ao longo da caminhada com Jesus, eu tenho aprendido que a maioria das coisas nós queremos crer, mas nós não cremos. Nós queremos crer, mas nós não cremos. Só que é difícil ficar falando isso porque isso parece parece acusativo. Parece que não tem a ver com você e não parte de Deus. Mas não é. A gente quer crer, só que nós não cremos. Agora, como que nós sabemos se realmente nós cremos? É quando acontece. Se você crê, tem que acontecer. A fé de Jesus é uma fé prática. A fé de Jesus é uma fé prática. Não adianta chegar diante de uma multidão e ter que alimentar essa multidão e falar: Senhor, eu creio que o Senhor pode multiplicar os pães. Eu creio, eu confesso, o Senhor pode multiplicar os pães. E na hora de servir, não serve para 10 pessoas. Não alimenta a multidão. É porque Deus não quis. É porque você não creu. Mas você quis crer. Como vocês estão me entendendo? Você quis crer, mas você não creu. Como é que nós podemos saber disso? Não aconteceu. Simplesmente não aconteceu. Não veio à existência aquilo que eu estava crendo. Pastor, mas isso me abate. Ouvir isso me abate. É por isso que você está aqui hoje. Porque o Senhor quer te fazer crescer na fé. O Senhor quer te fazer alguém capaz de guardar a palavra quando ela entrar no seu coração. Para que você possa crescer no crer. Eu estou crendo mais hoje do que eu cria o ano passado. Hoje eu creio por coisas maiores do que eu cria há anos atrás. Essa deve ser a caminhada
de todo cristão, porque a caminhada do cristão, ela é progressiva. Fala para o seu irmão, já a caminhada do cristão é progressiva. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo, o caminho do justo. Quantos são justos aqui, diga amém. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, você crer mais hoje do que você cria ontem, é de Deus. Você está no caminho certo. É progressivo, a sua fé é progressiva. Você está crendo mais. Mas nós precisamos caminhar para frente. Não podemos caminhar para trás e nem ficar estagnado. Eu quero crer por coisas maiores. Amém, irmãos? Quantos querem também? Bom, então se você quer, né, que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, você tem sua parte de cooperação. E a sua parte é crer. Eu compartilhava ali na célula, durante a semana, a palavra que nós pregamos semana passada, abençoados pela promessa. E eu comecei o nosso compartilhamento perguntando, os irmãos da célula estão aqui, eu perguntei e falei, você tem uma promessa? Você tem uma promessa? Fale uma promessa. Não precisa falar várias promessas, nem contar os contextos, nada. Só fale uma promessa de Deus para você. Mas sabe, todos os irmãos falaram coisas de Deus. Todos os irmãos da célula falaram coisas de Deus. Coisas que são promessas. Mas o que eu percebi? E eu falei isso para eles ao final de que cada um falou. Não havia em nenhum dos irmãos solidez com relação à promessa. O que é solidez? Eles pegavam um princípio que eles acreditavam que era vontade de Deus. É verdade. Então eu quero ser abençoado, eu quero ter uma vida abundante. É verdade, isso é uma promessa? Ou melhor, isso é a vontade de Deus para você, sim ou não? Sim, mas quando eu falo, você tem uma promessa, é para você ter algo objetivo, algo concreto, palpável. Eu tenho uma promessa. Esta promessa, agora eu vou explicar melhor para você, ela pode ser uma promessa que já está escrito na palavra de Deus, ou pode ser uma promessa que Deus falou por intermédio de algum profeta, de algum irmão, que veio ao seu coração, testificou, você crê que é uma palavra de Deus, você guarda. Aquela profecia, aquela promessa, você guarda. Aquela palavra que você leu e saltou ao seu coração, você guarda. Então ali ao final eu falei para os irmãos, eu tenho uma promessa. Sabe qual que é uma? Claro, tem várias promessas, mas eu tenho uma promessa. A minha promessa é que eu sou como alguém que está plantado junto à corrente de águas. E no devido tempo eu dou meu fruto, a minha folhagem não murcha, e tudo que eu faço, eu sou bem sucedido. Eu tenho base para isso, irmãos? Para essa promessa? Sim ou não? Salmos primeiro. Vai ler o que está escrito lá em Salmos primeiro. É isso que eu te falei. Aí eu peguei o que está escrito em Salmo primeiro e trouxe para a minha vida. Quando eu não vejo algo sendo bem sucedido na minha vida, para onde que eu corro? Eu corro para a promessa. Senhor, eu estou fazendo eu estou mal sucedido. Essa é a verdade. Então, eu abri a empresa fechou, está fechando. Eu abri a célula e a célula está acabando. Nós começamos a igreja está patinando. Eu não estou sendo bem sucedido, mas a promessa do Senhor é, tudo que eu fizer, eu sou bem sucedido. Então eu não vou confessar agora as circunstâncias, eu vou confessar a promessa. Diga amém. Amém. Você tem uma promessa? Amém. Essa é a minha pergunta. Você tem uma promessa de Deus? Eu quero dizer para você, só na Bíblia são mais de 8.000 promessas. Apegue-se às promessas. Um cristão sem promessas é um cristão seco, não tem vida, nada flui. Ele está mais seguindo o Zeca Pagodinho do que Jesus. Pastor, como assim? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele está assim, mas tem crente assim? Tem, irmãos, tem crente assim. Ele segue a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que, não é a vida te leve, a vontade de Deus é que a vontade e o propósito de Deus te leve. Deixe a vontade do Senhor me conduzir, e Ele vai me conduzir.
Agora, a vontade de Deus está alinhada com a promessa de Deus para você. As profecias da qual você foi objeto. Você recebeu uma promessa, você recebeu uma palavra. Eu guardo essa palavra. E o como guardar a palavra até que ela venha se materializar é o que eu preciso compartilhar com os irmãos hoje. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 4. Quero dar um exemplo bíblico. Romanos capítulo 4, verso 16. Quantos acharam? Diga amém. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa. Grava cada momento que a palavra promessa e a palavra fé está escrito nesse texto. Segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Lembra disso? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, diga não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Ouça-me, irmãos, cada palavra que sai da boca de Deus é promessa para a sua vida. Deus não fala para se comunicar. Deus fala para criar. Deus fala para gerar. Deus falou algo para você? Então é porque Ele quer fazer. Deus falou algo para você? Então é porque Ele quer fazer este algo na sua vida. Pastor, é que eu tenho dificuldade assim, em saber como é que Deus fala comigo. Deus está falando com você agora, filho. Ouça a voz do Espírito. Aprenda a discernir a voz de Deus. À medida que você caminha com Deus, você vai tendo mais e mais discernimento, clareza de qual é a sua voz. É a voz que você não ouve aqui, você ouve aqui. É a voz que você ouve no ventre, no seu espírito. Essa é a voz de Deus. A voz de Deus é aqui. Então, quando você ouve uma pregação, quando alguém ora por você e libera uma palavra na sua vida, tem algo que entra aqui em você, e você percebe, tem um falar doce, suave, sutil aqui dentro de mim. Esse é o falar de Deus, esse é o falar do Espírito. Se apegue a Ele. E quando Ele falar algo a respeito de algo que Ele vai fazer, guarde isso. Pastor Reiher, eu não tenho essa prática, mas eu fui muito abençoado com esse testemunho dele. Estou pensando em criar. É incomparável as experiências que ele tem, mais do que eu, mais do que nós. Mas nós temos as nossas. Ele tem um diário. Onde cada experiência, cada palavra, cada sonho. Então Deus acordou, teve um sonho profético, ou teve uma palavra profética. Ele ouviu uma palavra, ele recebeu algo, ele teve uma visão, ele teve algo espiritual, onde Deus estava falando com ele. Ele anota a data e ele anota o que aconteceu, o que foi falado. Eu não tenho isso, mas eu estou pensando em fazer. Estou pensando em começar. Nunca é tarde para começar, ainda mais que eu sou jovem. Nunca é tarde para começar. Pensando em começar. Fica a dica. Guarde a palavra.
Aprenda a guardar. Quando Deus fala, irmãos, quando a palavra de Deus sai da sua boca, com esse poder criativo, ela faz duas coisas em nós. Primeiro, ela entra no nosso coração como um espermatozoide fecundando o óvulo. Ela entra no nosso coração e nós ficamos grávidos da promessa, grávidos dessa semente divina. Isso acontece quando Deus fala. A palavra de Deus é uma semente. Quantos irmãos lembram da parábola do semeador? Lembra da parábola do semeador? O que era semente ali? O que era semente? A palavra. A palavra é a semente. A palavra entrando em nós é uma semente divina. É como um espermatozoide fecundando um óvulo. Você tem o óvulo, o Senhor tem a semente. Ele entrou em você. Quando entrou, fecundou. Quando entrou, você ficou grávido. Agora, entre você ficar grávido e você dar à luz, tem um tempo, sim ou não? Então, só depois que nós vemos com os nossos olhos naturais o que já era realidade no mundo espiritual. Ou seja, nós trazemos a existência. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós abortamos a semente divina que foi colocada no nosso coração. Esse é o ponto. Muitas vezes nós abortamos a palavra que foi colocada em nós. A semente que entrou em nós. A semente entrou. Você ficou grávido. Mas não nasceu filho, porque morreu no meio do caminho. Como que morre? Morre quando nós duvidamos. Morre quando nós não permanecemos crendo. Quando nós não continuamos crendo. Nós podemos cometer abortos espirituais. Alguns irmãos estão me entendendo aqui nessa noite? Me entende a ilustração? É possível que muitos entre nós já cometeram vários abortos espirituais. Como assim? Você recebeu uma promessa. Você recebeu uma palavra. Mas entre a palavra e a materialização dessa promessa, você perdeu. Morreu. O sonho morreu. A promessa ficou para trás. O projeto que estava por vir não veio. Só que você parou de crer. Você às vezes até quer crer, mas você realmente não crê. Preste atenção no texto que nós lemos. Deus não disse para Abraão que faria de Abraão um pai de nações. Por pai de nações eu te constituí. O verbo está no passado. Quando Deus fala algo para você, meu irmão, é porque na verdade este algo já existe no mundo espiritual. Quando Deus fala que Ele está fazendo algo em você, os seus olhos não estão vendo, mas já aconteceu. No mundo espiritual já aconteceu. Nós não lemos aqui, nós lemos só o versículo 3 de Hebreus 11, mas se você voltar na sua Bíblia, o versículo 1 e 2, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Isso é fé. Então, como é que nós cremos? Nós cremos trazendo a existência. Nós cremos trazendo a existência. Senhor, já existe. Essa igreja influente, relevante em Novo Hamburgo, já existe. Já existe. Esses líderes, essas centenas de líderes, já existem nessa cidade. Essas centenas e milhares de ovelhas em Novo Hamburgo, já existe. Sabe por quê? Porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Se o Senhor prometeu, já é realidade no mundo espiritual. Pastor, mas olha, tem 4 anos, nós estamos falando isso tem 4 anos, mas não aconteceu. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Porque quando o Senhor fala, já é uma realidade. Nós não vemos ainda, mas já existe. Quando Deus fala, irmãos, ainda que as circunstâncias possam demonstrar o contrário, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. As circunstâncias estão demonstrando o contrário, mas eu fico com a palavra de Deus. Às vezes, ouça-me, que esse é um ponto sensível dessa mensagem. Às vezes, a gravidez espiritual vai trazer complicações. Existe gravidez natural que tem complicações, sim ou não? Você já ouviu falar de alguma mulher que teve uma gravidez complicada? Sim ou não?
Mas é porque alguém tem gravidez complicada que o filho tem que morrer na barriga, sim ou não? É possível nós termos gravidez complicada e darmos à luz? Da mesma forma, quando você está grávido da semente divina, quando a palavra de Deus entrou no seu espírito, essa gravidez pode ser complicada, mas ele vai nascer. Vai nascer, vai vir à luz, vai vir à tona, vai manifestar. Então esse é o momento que nós mais precisamos cuidar da gravidez. Se você já passou por isso, ou teve alguma parente, amiga próxima de você que esteve grávida e o médico falou, sua gravidez é de risco, sua gravidez tem complicação, está tendo sangramento, a placenta está assim, está assado, o que nós fazemos agora? Nós desistimos, deixa para lá essa gravidez. Não, essa é a hora que eu vou mais cuidar da minha gravidez. É assim ou não é? Vamos manter o repouso, se precisar tomar o remédio que o médico recomendou, vamos tomar o remédio. Para quê? Para cuidar da gravidez. Ouça-me, igreja, eu não estou falando de gravidez natural, nós estamos falando da gravidez, da semente, da palavra de Deus que foi colocada no seu espírito. Quando este dia acontece, nós precisamos cuidar, porque se nós não cuidarmos, nós vamos abortar. Se nós não cuidarmos, esse nenê não vai nascer. O bebê não vai nascer se não houver este cuidado. Então em toda a Bíblia nós vemos exemplos de homens de Deus que passaram por caminhos difíceis, depois de estarem grávidos da palavra de Deus. Eu estou chamando esse caminho de caminho da contradição. É quase que inevitável, irmãos, ouça-me muito atentamente nessa noite. Esse é o ponto dessa mensagem. É quase inevitável, depois que você receber a semente, depois que você receber a palavra no seu coração, você passar por um caminho de contradição. Sabe o que é o caminho de contradição? É aquela coisa que o crente ouviu lá no mundo e ele continua falando, quanto mais reza, mais assombração aparece. Sabe o que é o caminho da contradição? Pastor, depois que eu ouvi que eu ia prosperar abundantemente, minha empresa quebrou. Pastor, eu ouvi, eu recebi uma palavra que eu iria ser promovido. Sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora. Deus falou para mim que eu ia ser gerente. Eu era só um funcionário. Fugiu o nome. Fugiu o nome. Funcionário operário. Eu era um funcionário operário, mas Deus me prometeu que eu ia ser diretor, que eu ia ser gerente. Mas sabe o que aconteceu? Na outra semana eu fui mandado embora. Será que eu estou contando alguma coisa da sua vida, de alguém que você conhece? Por que que isso acontece? Isso aconteceu com alguém na Bíblia? Homens de Deus na Bíblia passaram pelo caminho de contradição, sim ou não? Sim. José recebeu um sonho. Deus falou para ele, sua família vai se curvar diante de você, porque eu vou te levantar para reinar. O que aconteceu? Ele contou o sonho para sua família o rejeitou, seus irmãos o rejeitaram, venderam ele como escravo. Isso é o caminho da contradição. E muitas vezes José pode ter pensado, Senhor, como que isso vai acontecer? O Senhor falou, o Senhor prometeu. E olha o que aconteceu, ao invés da família curvar, a família me rejeitou, me vendeu. E agora? Tem mais alguém na Bíblia? Deus colocou a inquietação no coração de Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Aquele encargo que nasceu no coração dele não era dele, era de Deus. E ele de alguma forma, ele queria libertar aquele povo. Quando ele decidiu, eu vou ser o libertador, ele vai para o deserto e fica sozinho no deserto por 40 anos. Caminho de contradição. Não era eu que seria o libertador? Isso era coisa da minha cabeça. Isso não era a palavra de Deus. Davi foi ungido. E o profeta liberou a palavra. Você vai ser o rei dessa nação. Você é o próximo rei de Israel. O que aconteceu? Passaram os dias, ele se tornou um pequeno pastor de ovelhas. Parecia muito distante. Muito distante. Aquele pastorzinho do interior de Israel ser o rei.
parecia muito distante. Mas em todos esses casos que eu contei, a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Porque passando pelo caminho da contradição, eles deram a resposta certa para o Senhor, na permanência da fé. Permanecendo, crendo. Sem contar Abraão, que nós já lemos o caso. Crendo contra a esperança. Não levando em consideração seu corpo adormecido com 100 anos de idade e a idade avançada da sua esposa. Ele permaneceu crendo. Permaneceu crendo. Nós precisamos permanecer crendo. A minha pergunta, ou talvez a sua pergunta é: por que, pastor, que Deus permite que isso aconteça? Por que que Deus permite? Deus deu a palavra para mim. Por que que Ele permite então que algo contrário aconteça na minha vida? Eu vou responder daqui a pouco essa pergunta. Mas a chave, ou o mais importante aqui, não é a razão pela qual Deus permite, mas é o que você vai fazer quando isso acontecer. O que você vai fazer quando você começar a passar pelo caminho da contradição? Quando você entrar no caminho da contradição, o que você vai fazer? Esse é o ponto. Esse é um ponto. Saber por que Deus permite, eu vou falar. Mas o ponto é, o que nós vamos fazer? Ao receber uma promessa, irmãos, se apegue a ela. O que eu vou fazer, pastor? Eu vou te dizer o que você vai fazer. Se apegue a essa promessa, se apegue a essa profecia, se apegue a essa palavra e decida vê-la se cumprir na sua vida. Decida, eu vou ver essa promessa se cumprir na minha vida, independente da contradição, independente do que está acontecendo ao meu redor, independente do que os meus sentimentos estão dizendo. Deixa eu te falar algo sobre os seus sentimentos, meu irmão. A fé em Cristo, ela é a sua base, é o seu sustento. Mas deixa eu te falar algo sobre os seus sentimentos. Já percebeu por que às vezes nós temos fé para curar os outros, mas não temos fé para ser curado? Porque nós estamos sentindo a dor. Mas deixa eu te falar algo sobre os sentimentos. Os sentimentos não são dignos de confiança. Guarde isso. A fé não olha para os sentimentos, e os sentimentos não são dignos de confiança. Não confie no que você está sentindo. Quando eu falo sentindo, é o medo, é a dor, é a doença, é o desespero. A circunstância está negativa. O que você sente? Preocupação. O que você sente? Medo. Parece, o diagnóstico do médico foi negativo. Você está sentindo alguma coisa? Estou sentindo dor no lugar. É quando estes momentos acontecem que nós precisamos estar apegados à palavra. Nós precisamos estar apegados à promessa. Lembra disso. Minha fé não olha para o que eu estou sentindo. E o que eu estou sentindo não é digno de confiança. Eu não vou confiar no que eu estou sentindo. Eu vou confiar no que a promessa diz. Alguém pode dizer amém? Eu vou confiar no que a promessa diz. Porque se nós confiamos, irmãos, no que estamos vendo ao redor, no que estamos sentindo na carne, através desses sentimentos, você vai dar espaço para a incredulidade na sua vida. E pela incredulidade, você vai abortar a semente de Deus na sua vida. Pela incredulidade, você vai abortar essa semente no seu coração. Então preste atenção, não é porque tem dificuldade a gravidez que você não vai dar à luz. Fala para o seu irmão, fala, não é porque tem dificuldade na sua gravidez que você não vai dar à luz. Amém? Então quando Deus te dá uma promessa e as dificuldades vierem, não declare as dificuldades, declare a promessa. Faz isso na prática, na sua vida. Quando a promessa vem e as dificuldades vêm também, não declare as dificuldades, declare a promessa. Continue crendo na promessa. O problema é que você tem o que você acredita. E aí você mata a promessa acreditando na dificuldade.
acreditando na dor, acreditando na doença, acreditando na pobreza, acreditando na miséria, na escassez. Você acredita tanto nisso que você acaba perdendo a promessa de Deus. Mas quando você tem uma promessa e tem dificuldade, confesse a promessa. Fique com a promessa e despreze o que seus sentimentos estão dizendo sobre as dificuldades. Amém, meus irmãos? Essa é a vida cristã. É nisso que nós temos que estar baseados. Agora, mas se Deus é sempre bom, irmãos, você crê que Deus é sempre bom? Deus é bom. Deus é sempre bom. Nós ouvimos isso ontem. Levante suas mãos, feche os seus olhos e diga: Deus é bom. Pense agora, por um momento apenas, nas circunstâncias que você tem vivido e fale: Deus é bom. Diga: Jesus é bom. Ele continua sendo bom. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mostra a sua bondade na minha vida. Amém. Amém. Pode olhar para cá. Mas se Deus então é bom, pastor, se Deus é bom, por que Ele permite isso na nossa vida? Agora eu vou te responder. Porque Deus conhece o seu futuro, meu irmão. Ouça o que eu vou te dizer. Deus conhece o seu futuro. Não pense mais que a maneira que Deus olha é a maneira que você está vendo. Infelizmente, muitos veem assim: Deus me deu uma palavra, e eu estou caminhando, eu entro no caminho da contradição, eu entro nas dificuldades. Deus me deu a palavra, depois eu entro nos caminhos das dificuldades. Por que Deus permitiu que isso acontecesse depois de me dar a promessa? Esse é o pensamento normal do homem. Mas eu vou te dizer, não é assim que Deus olha, não é assim que Deus pensa. Sabe o que Deus pensa? Deus está vendo lá na frente. E Ele sabe: o meu filho vai passar por dias difíceis. O meu filho vai passar por dias de muita angústia. O meu filho vai passar por dias de muita escassez. O meu filho vai passar por dias de dor. O meu filho vai precisar de uma palavra. Eu vou dar uma palavra para que ele seja sustentado naqueles dias. Você entendeu isso? É assim que Deus vê. Deus vê lá na frente e te dá a palavra para que você seja sustentado naqueles dias. E não o contrário. Não é o contrário. Não aceite mais pensar que é o contrário. Como se Deus te desse uma palavra, agora Ele está te testando. Você não faz isso com seus filhos. Muito mais Deus que é bom. Deus não faz isso. Deus não te dá uma promessa e depois te leva para o deserto. Isso é velha aliança. Isso é o Velho Testamento. Deus não leva você para o deserto. A sua incredulidade pode levar você para o deserto. Mas a vontade de Deus é te tirar do deserto. Amém. Será que tem alguém aqui que pode dizer amém? Amém? Você sabe que o deserto é solidão, o deserto é pressão, o deserto é calor, é temperatura alta, o deserto é ruim. O deserto é ruim de viver. Mas tem irmãos cristãos que vivem no deserto. Passar pelo deserto é quase que inevitável, mas não é a vontade de Deus que você viva ali. Mas quando você passar, lembra: Deus quer me tirar daqui. Aí você precisa ter uma palavra. Aí você precisa ter uma promessa para estar apegado. Eu estou apegado à promessa. Isso que eu estou passando não é o fim. Não é o fim. O que o Senhor prometeu ao meu respeito, isso que eu estou vendo na minha vida hoje, não é o fim. Eu vou ver a concretização da promessa, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção dos fatos que não se veem. Eu não estou vendo ao meu redor, mas eles já existem no mundo espiritual. Eu trago à existência a provisão, eu chamo à existência a cura, eu chamo à existência a minha família convertida, eu chamo à existência o meu negócio prosperando, eu chamo à existência. Ele já existe no mundo espiritual, eu trago à existência. Haja luz e houve luz. É assim que Deus faz. Agora preste atenção, irmãos. Muitas vezes abortamos sonhos, promessas, projetos, palavras,
quando permitimos que a dúvida entre em nosso coração. Normalmente, momentos difíceis que nós passamos e contrários à palavra que recebemos. Lembra disso. Este é o caminho da contradição. Você passa por circunstâncias que são difíceis e opostas à palavra que você recebeu. Neste dia, quando você estiver passando por este caminho, guarde a fé. Não permita que a incredulidade entre no seu coração. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Não deixe que a dúvida tome conta do seu coração. Quando nós temos uma promessa, quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo. Porque aí sim é verdade a afirmação: Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Ele só precisa encontrar um caminho em nós, e esse caminho é o caminho da fé. Nós precisamos andar crendo. Quantos de nós, irmãos, temos cometido esse aborto espiritual quando entramos no caminho da contradição? Essa noite, o Senhor trouxe essa palavra para nós como igreja, está trazendo essa palavra para nós como igreja. Não para nos acusar, não para nos abater, mas para nos ensinar que quando Ele fala, é porque Ele quer que nós guardemos essa palavra. Ela já gerou, ela vai crescer. Ela vai crescer. Uma coisa é você conceber, outra coisa é você dar à luz. Tem muitos irmãos aqui que estão grávidos de uma promessa de Deus. Muitos. Tem muitos irmãos que estão grávidos de uma promessa de Deus. Ainda há outros que já engravidaram, mas perderam. Você perdeu. Essa notícia é ruim. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus está aqui e Ele é a ressurreição e a vida. Jesus vai ressuscitar sonhos, vai ressuscitar promessas, palavras nesta noite, na sua vida. O Senhor Jesus vai ressuscitar. Eu sinto no meu coração que tem irmãos aqui que tem irmãos que já estão sentindo. Você já sabe o que Deus está falando com você. Nós vamos trazer à existência a palavra. Essa palavra foi amortecida e ela se perdeu em um momento na sua vida. Mas ela vai voltar. E quando ela voltar, você vai guardá-la. Porque você está hoje aprendendo a guardar a palavra no seu coração, confessando a promessa, confessando o que é a palavra de Deus. E eu quero encerrar com um texto lendo para você. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Paulo falou isso para o seu discípulo Timóteo. Versículo 18 e 19. Este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo falou para Timóteo: use as profecias, Timóteo, para combater o bom combate. Sabe qual que é o maior combate que nós passamos, irmãos? Não é o combate da escassez financeira, não é o combate da doença. O maior combate que nós passamos é o combate da fé. Esse é o combate que a Bíblia chama de bom combate. Quando você estiver combatendo o bom combate, filho, eu estou aqui para te dizer, lembra das profecias da qual você foi objeto. Tem muitos irmãos aqui, que eu mesmo, Deus me usou como um canal para liberar palavras proféticas na sua vida. De alguns eu lembro, de outros eu não lembro. Mas eu sei que não é só comigo. Você recebeu em outros lugares. Você recebeu do Senhor lá na sua casa. Você recebeu da palavra. Agora combata o bom combate, filho. Lembrando das profecias que antes você foi objeto. Das profecias que antes foram liberadas sobre a sua vida. Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai acontecer.
a não ser que nós mesmos venhamos a abortar. Se Deus falou, esse filho vai nascer. A não ser que nós mesmos venhamos a abortar. Essa pode ser uma notícia ruim, ter abortado. Mas a boa notícia é que Ele pode trazer ressurreição sobre nós. Quantos creem nisso? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui hoje. Não sei pelos caminhos pelos quais você tem andado, mas o Senhor sabe. O Senhor te trouxe aqui especialmente nesse dia. Você não poderia ter vindo domingo passado, ou no próximo domingo, você precisaria estar aqui hoje. Porque o Senhor fala para você, foi Ele que colocou algumas promessas no seu coração há muitos anos atrás. O Senhor está dizendo que foi Ele que colocou. Essas promessas não vieram dos homens, essas promessas não são frutos da sua emoção. Eu coloquei essas promessas no seu ventre. E essa palavra que hoje o Senhor trouxe nessa noite, você é um dos objetos dela. O Senhor está ressuscitando no seu ventre. O Senhor está dizendo para você, da mesma forma que você odeia a religião, eu também odeio. Da mesma forma que você odeia a religiosidade, eu também odeio. Mas eu estou te convidando para andar como um filho. Porque ainda que você ande distante, você é meu filho. E eu te amo. Eu sempre te amei. Eu te amo, eu te amei antes. Quando você não me conhecia, eu já te amava. Quando você me conheceu, você descobriu que você era amado. E andando em caminhos longes, você pensou que talvez eu poderia ter mudado o meu amor. Mas o meu amor por ti não mudou. Hoje eu trouxe você aqui nessa noite, Renan, para dizer que você é meu filho. E eu estou colocando no seu ventre as minhas promessas. E essas promessas não são novas. Promessas que um dia já vieram ao seu coração, mas que hoje estão sendo ressuscitadas. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Eu estou ferindo o medo na sua vida. Eu estou ferindo a orfandade na sua vida. Eu nunca vou te deixar. Jamais vou te abandonar. E você pode andar comigo do seu jeito, na sua liberdade, do seu jeito de ser. Eu te fiz, eu te criei, eu te formei. Eu sei os seus pensamentos. Eu sei às vezes até os seus medos, mas não ande por eles. Decida confiar em mim. O Senhor diz para você. Reginaldo, esse tempo seu aqui em Novo Hamburgo não é só férias, o Senhor está te dizendo. O Senhor trouxe você aqui para restaurar algumas coisas relacionadas ao seu ministério. Eu não conheço, não tenho muitas informações ao seu respeito, mas o Senhor está dizendo que existe um chamado na parte dele na sua vida. E você pensa talvez que esses dias aqui foi por conta de saúde ou de férias e descanso, mas o Senhor está falando para você, existe um propósito maior, existe um chamado maior. O Senhor te chamou. Eu vejo isso há mais de 12 anos atrás. Mais de 12 anos atrás o Senhor fez um chamado para você. Você entendeu esse chamado, mas você talvez tenha sentido como perdido, não sabendo como edificar. Mas o Senhor te trouxe para cá, porque algumas peças fundamentais na edificação do seu ministério você está recebendo aqui nesses dias. Leve essas peças para onde eu te enviei, diz o Senhor. Aonde eu tenho te plantado, você vai edificar a igreja, o seu ministério, com algumas ferramentas das quais eu estou te dando aqui hoje. Tenha sensibilidade para perceber. Em cada conversa o Senhor está falando com você. Em cada reunião o Senhor está falando com você. E Ele está renovando e ressuscitando o seu chamado, o seu ministério. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, xaralabachá, calabachaias. Lamatur, calamaxerere, calabalabalabás. Feche os seus olhos. Erga suas mãos. Diga mais uma vez: Tu és bom. Tu és bom.